Olá! Que bom ter você de novo por aqui. Vamos lá, vamos começar o nosso novo tema. Então hoje eu vim aqui falar para vocês um pouco sobre a síndrome de Kawasaki ou doença de Kawasaki. Primeiro vamos explicar, né, de onde vem esse nome, esse termo. A doença de Kawasaki, ela foi verificada, né, pela primeira vez, porque geralmente as doenças começam assim, né, tem um médico, um pesquisador que começa a identificar certas características que se repetem em pessoas, em pacientes diferentes, e eles começam a estabelecer esses pontos em comum e a partir daí se estabelece, né, o nome da doença. Geralmente, né, antigamente se dava o nome da pessoa, do médico ou pesquisador que descobriu a doença. Então é por isso que tem, né, doença de Chagas, várias outras doenças que tem o nome da pessoa que viu primeiro. E a doença de Kawasaki funcionou da mesma maneira. Então foi o Tomisaku Kawasaki, em 1967, que começou a observar isso no Japão, né? Então ele começou a observar, na ocasião foram relatados 50 casos, né, acompanhados no período de 1961 a 1967 em crianças, geralmente crianças abaixo da idade de 4 anos. Vocês podem ver que eu tô olhando aqui na minha colinha, tá? Então não reparem, é porque, né, eu quero dar as informações mais precisas possíveis, tá bom? Então essa doença, ela é caracterizada pelo quê? É uma síndrome, então síndrome é um conjunto de sintomas, sinais e sintomas, né? Essa síndrome, ela mostra uma vasculite infantil de pequenas e médias artérias. Vasculite, então toda a palavra que termina com it é uma inflamação, tá? Então a vasculite é uma inflamação dos vasos, né? E aqui mais precisamente das artérias, pequenas e médias artérias. Então acontece um processo inflamatório que faz, então, a inflamação na parede da artéria. A inflamação é como quando a gente tem uma inflamação da pele, fica quente, fica vermelho, né, fica um pouco aumentado, né, então é a mesma coisa dentro do vaso. Então o vaso já é pequenininho, se a gente tem um processo inflamatório, vai criar, né, então, um edema, né, um aumento ali da parede do vaso por esse processo inflamatório. E com isso, né, a circulação fica mais difícil, né? Então, se a gente tinha um espaço grande por que o sangue passa e que daí com a inflamação diminui, fica mais difícil do sangue passar, certo? Essa doença afeta mais crianças com idade até 4, 5 anos e é mais frequente em indivíduos de origem asiática. Então, naquela época, o Dr. Kawasaki tinha visto isso lá no Japão. Depois nós tivemos alguns casos no Havaí, depois Estados Unidos e Europa, né? Então, foi assim um pouco a progressão aí da doença e como ela foi se espalhando no mundo. É uma doença aguda, as características são febre alta, então alta quando a gente fala é 39, 40 graus, tá? Uma conjuntivite, então, né, os olhos bem vermelhos, né, a conjuntiva, né, então aqui no interior o branco do olho, né, fica vermelho irritado. Alteração da mucosa oral, então na boca a gente vai ver que tá tudo mais avermelhado, a língua fica o que a gente chama de língua de framboesa, né, uma língua bem vermelha, um pouco, né, aumentada de tamanho. Queilite, que é o que a gente chama de boqueira, né, aqui no canto da boca, fica aquele, né, como se fosse uma vermelhidão, um ressecamento, pode dar ferida. Adenopatias cervicais, né, então a gente sente, né, os linfonodos aqui aumentados. Exantema e eritema, então uma vermelhidão no corpo e que pode pegar a palma da mão e planta dos pés, com uma descamação, pode descamar. Tá? Então, geralmente, essa doença vai ter uma resolução espontânea em alguns dias, mas acontece uma agravação, né? Nos casos que não são tratados, aproximadamente 20% desses casos podem desenvolver um aneurisma coronário. Então essa é a maior gravidade da doença. O que é um aneurisma? É uma dilatação do vaso. Então teve aquela inflamação, então uma parte do vaso que está inflamada fica mais sensível, ele acaba dilatando, né? Então a gente destrói um pouco ali a parede saudável do vaso e ele cria com uma dilatação. E isso é perigoso, pode formar trombo, pode romper, né? E coronário significa o quê? Um vaso do coração. Então essa é a maior gravidade, fazer um aneurisma coronário, tá?
Então acontece em 20% daqueles que não são tratados, né? E tem esse potencial risco de vida no caso de formar um trombo ou de romper esse aneurisma. Como não tem um teste laboratorial muito específico, essa doença ela é diagnosticada com critérios específicos. Então, se a gente vê que a criança apresenta certos sinais e sintomas, a gente pode fechar esse diagnóstico, tá? Não tem um teste que vai dizer, é doença de Kawasaki mesmo, tá bom? E a gente faz, então, um ecocardiograma para ver se tem um aneurisma cardíaco associado, né? Não é sempre que se faz, se a gente tem certos sinais e sintomas. Aqui na França a gente não está fazendo sempre, é toda uma discussão com os cardiologistas se precisa ou não fazer dentro da suspeita, né, da síndrome de Kawasaki. Mas por quê? Porque hoje em dia a gente acaba tratando, né? Então, quando as crianças chegam com esses sinais e sintomas, que a gente caracteriza, faz parte realmente, né, da doença da síndrome de Kawasaki, nós tratamos com imunoglobulina, então é uma imunoglobulina que a gente faz em perfusão, né, endovenosa, e com aspirina, né, o tratamento é esse. E com isso a gente diminui para menos de 5% o risco de fazer essa lesão coronariana, né? Então é por isso que hoje em dia já não tem mais tantos casos aí com lesão coronariana. Então, primeiro expliquei aí para vocês o que é a doença de Kawasaki, né? Aproveito para falar, quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, dá um like, clica no sininho e vem fazer parte aqui da comunidade do meu canal, da Fernanda Falcão, tá bom?